As 21 indispensáveis qualidades de um líder. Siga-as e as pessoas o seguirão. Parte 2. Capítulo 12. Paixão. Pegue esta vida e ame-a. Quando um líder age com paixão, geralmente recebe paixão como resposta. John C. Maxwell. Qualquer um pode ser negligente, mas uma vez que você se compromete a fazer algo sério, esse algo entra em seu sangue, e aí é muito difícil alguém conseguir impedi-lo. Bill Cosby, comediante. O molho da pizza está em seu sangue. Em As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, conto a história da Papa John's Pizza e de como a empresa, fundada em 1984 por John Schnatter, cresceu de 1 para 46 lojas no primeiro período de 7 anos, e de 46 para 1.600 no segundo período de 7 anos. O sucesso fenomenal alcançado pela empresa nesse período subsequente deu-se pela lei do crescimento explosivo. Para somar, lidere seguidores, para multiplicar, lidere líderes. Mas qual foi a chave do sucesso da Papa John's no segundo período? A chave é a paixão. John Schnatter não apenas come como também respira, dorme e vive Papa John's Pizza. Esse é seu pensamento predominante. O analista Michael Speiser da Lehman Brothers disse sobre John Schnatter na revista Success: Pizza é a vida de Schnatter, e ele leva isso muito a sério. A filosofia de Schnatter é simples e direta. Concentre-se naquilo que você faz bem, ele aconselha, e faça melhor do que qualquer outra pessoa. O que ele faz bem é liderar a empresa que mais cresce no mundo nesse ramo de negócio. Ele gosta tanto de fazer isso, que está sempre envolvido nas atividades. Recentemente Schnatter fez uma visita a uma franquia dirigida por sua esposa, Annette, na cidade de Louisville, e descobriu que a loja estava atolada de pedidos. O que ele fez? Foi para a cozinha, e passou 1h30 fazendo pizzas. Ele realmente adora fazer isso. Visita lojas 4 ou 5 vezes por semana, muitas vezes sem avisar, apenas para se certificar de que tudo está em ordem. Quando eu tinha 22 anos, e falava sobre meu sonho de abrir um negócio de pizza, as pessoas achavam que eu estava louco, ele disse. Os vendedores, o pessoal do banco, e mesmo alguns amigos, riam quando eu dizia que abriria 5 ou 6 lojas por mês. Atualmente, ele inaugura o número surpreendente de 30 lojas por mês, uma nova loja a cada dia do ano. John Schnatter deseja continuar crescendo. Uma franquia foi aberta no México, e ele tem planos de expandir para Venezuela, Porto Rico e outros mercados fora dos Estados Unidos. Não pretende parar até que lidere a maior rede de venda de pizzas do mundo. É bem provável que consiga, porque ele ama e se dedica ao que faz. Fundamentação. Os especialistas passam muito tempo tentando descobrir o que torna as pessoas bem-sucedidas. Muitas vezes atém-se às referências das pessoas, à inteligência, formação e a outros elementos. Entretanto, mais do que qualquer coisa, é a paixão que faz a diferença. David Sarnoff, da RCA, afirma que ninguém pode ser bem-sucedido, a menos que ame seu trabalho. Se você observar a vida de líderes eficientes, descobrirá que frequentemente eles não se encaixam em um modelo estereotipado. Por exemplo, mais da metade de todos os CEOs das empresas listadas na Fortune 500 tiveram média C na universidade. Quase 75% de todos os presidentes americanos estavam entre os piores alunos da classe. Mais de 50% de todos os empresários milionários nunca concluíram o curso superior. O que permite a pessoas aparentemente comuns alcançarem grandes coisas? A resposta é paixão. Nada pode substituir a paixão na vida de um líder. Atente a essas 4 verdades sobre a paixão e o que ela pode fazer por você, como líder. 1. A paixão é o primeiro passo para a realização. Seu desejo determina seu destino. Pense em grandes líderes, e ficará impressionado pela paixão deles. Gandhi pelos direitos humanos, Winston Churchill pela liberdade, Martin Luther King Jr. pela igualdade e Bill Gates pela tecnologia. Qualquer um que tenha uma vida lenda comum possui um grande desejo. E isso se aplica a qualquer campo. Desejo fraco traz resultados fracos, assim como uma pequena fogueira gera pouco calor.
Quanto maior for o fogo, maior será o desejo, e maior o potencial. 2. A paixão aumenta sua força de vontade. Conta-se que um jovem desapaixonado aproximou-se do filósofo grego Sócrates e disse despreocupadamente: Ó grande Sócrates, venha-te para obter conhecimento. O filósofo levou o jovem até a praia, entrou com ele no mar, e o afundou durante 30 segundos. Quando permitiu que o jovem se levantasse para respirar, Sócrates pediu que ele repetisse seu pedido. Quero conhecimento, ó grande mestre, ele falou, com dificuldade. Sócrates o colocou novamente debaixo d'água, só que dessa vez por mais tempo. Depois de repetidos mergulhos e respostas, o filósofo perguntou: O que você deseja? O jovem finalmente respondeu, ofegante: Ar. Quero ar. Bom, respondeu Sócrates, quando você desejar o conhecimento tanto quanto deseja o ar, você o terá. Não existe substituto para a paixão. Ela é o combustível da vontade. Se você deseja muito alguma coisa, pode encontrar a força de vontade para alcançá-la. A única forma de ter esse tipo de desejo é o desenvolvimento da paixão. 3. A paixão transforma você. Se você seguir sua paixão, em vez das percepções alheias, sem dúvida se tornará uma pessoa mais dedicada e produtiva. Isso aumenta sua capacidade de causar impacto nos outros. No final, sua paixão terá mais influência do que sua personalidade. 4. A paixão torna o impossível possível. Para os seres humanos, sempre que algo incendeia a alma, as impossibilidades se desvanecem. Um fogo no coração eleva tudo na vida. É por isso que os líderes passionais são tão eficientes. Um líder com grande paixão e poucas habilidades sempre supera um líder com grandes habilidades e desapaixonado. Reflexão. Apesar do poder da paixão, muitas pessoas em nossa cultura parecem acreditar que a paixão deve ser vista com desconfiança. O sociólogo Tom E. Campolo observou: estamos presos a um estágio particular de nosso ethos nacional, em que não só somos materialistas, mas, pior ainda, estamos nos tornando emocionalmente mortos como povo. Não cantamos, não dançamos e nem mesmo pecamos com o mesmo entusiasmo. A paixão é uma característica de sua vida? Você se levanta sentindo entusiasmo para enfrentar o novo dia? O primeiro dia da semana é seu dia favorito, ou você vive de um fim de semana a outro andando feito sonâmbulo na rotina do dia a dia? Quanto tempo se passou desde que você não conseguia dormir de tanto entusiasmo por uma ideia nova? Se a paixão não é uma qualidade de sua vida, você tem problemas como líder. A verdade é que você nunca poderá liderar alguma coisa pela qual não se sente apaixonado. Não poderá iniciar um incêndio em sua organização, a menos que o fogo esteja queimando primeiro em você. Reforço. Para aumentar sua paixão. Examine sua temperatura. Quanto de paixão você tem pela vida e pelo trabalho? Como ela se manifesta? Faça uma avaliação honesta, perguntando a vários colegas de trabalho e a seu cônjuge como eles avaliam seu nível de entusiasmo. Você não se tornará um apaixonado até que acredite que a paixão possa ser o diferencial em sua vida. Volte a seu primeiro amor. Muitas pessoas permitem que a vida e suas circunstâncias as afastem do objetivo. Lembre-se da época em que você estava iniciando sua carreira, ou mesmo antes ainda, quando era criança. O que realmente estimulava você? O que você fazia durante horas e horas? Tente recuperar aquele velho entusiasmo. Depois, avalie sua vida e carreira à luz desses amores antigos. Associe-se a pessoas com paixão. Parece tolo, mas a união faz a força. Se você perdeu a chama, aproxime-se de alguns incendiários. A paixão é contagiosa. Mantenha um contato regular com pessoas que possam contagiá-lo. Ação diária. O general Billy Mitchell, oficial de carreira do Exército Norte-Americano, foi destacado para um campo de aviação em 1916. Foi ali que aprendeu a pilotar aviões, o que se tornou a paixão de sua vida. Embora os aviões tivessem desempenhado um papel pouco importante na Primeira Guerra Mundial, ele pôde perceber o potencial militar do poderio aéreo. Depois da guerra, iniciou uma campanha para convencer os militares a criar uma força aérea.
Apresentou várias demonstrações do que os aviões podiam fazer, mas encontrou forte resistência. Frustrado, em 1925, forçou o exército a levá-lo à corte marcial. Um ano depois, deixou a corporação. Somente depois da Segunda Guerra Mundial, Nietzsche foi perdoado e condecorado postumamente com a Medalha de Honra. Ele estava disposto a pagar qualquer preço para fazer o que sabia estar certo. E você? Capítulo 13. Atitude positiva. Crer é poder. A maior descoberta de minha geração é que o ser humano pode mudar sua vida alterando seu modo de pensar. William James, psicólogo. Um homem bem-sucedido é aquele capaz de construir uma base firme com os tijolos que os outros atiraram nele. David Brinkley, repórter de TV. Mais do que transpiração e inspiração. A revista Life o chamou de homem número 1 do milênio. O número de coisas que inventou é de pasmar. 1093. Registrou mais patentes do que qualquer outra pessoa no mundo, e foi-lhe concedido pelo menos um registro por ano, durante 65 anos consecutivos. Também desenvolveu o moderno laboratório de pesquisas. Seu nome era Thomas Edison. Muitas pessoas atribuem a habilidade de Edison a seu gênio criativo. Ele atribuía ao trabalho árduo. Gênio, ele declarou, é 99% transpiração e 1% inspiração. Creio que seu sucesso também se devia a um terceiro fator: sua atitude positiva. Edison era um otimista que via o lado bom em tudo. Certa vez ele disse: se fizéssemos tudo aquilo que somos capazes de fazer, literalmente nos assustaríamos. Quando teve de fazer 10.000 tentativas até encontrar o material adequado para a lâmpada incandescente, não as considerou fracassos. A cada tentativa adquiria informações sobre o que não funcionava, o que o aproximava da solução. Nunca duvidou de que acabaria encontrando uma boa solução. Sua crença podia ser resumida pela afirmação: muitos dos fracassos da vida devem-se ao fato de as pessoas não perceberem quão próximas estavam do sucesso ao desistirem. Provavelmente a demonstração mais notável da atitude positiva de Thomas Edison esteja no modo como abordou uma tragédia, já próximo dos 70 anos. O laboratório que construíra em West Orange, Nova Jersey, tinha fama mundial. Ele chamava de fábrica de invenções o complexo de 14 edifícios. O edifício principal era enorme, maior do que 3 campos de futebol juntos. Daquela base de operações, ele e sua equipe concebiam invenções, desenvolviam protótipos, manufaturavam produtos e os enviavam aos clientes. O prédio tornou-se um modelo da pesquisa e manufatura modernas. Edison amava aquele local. Passava ali todo o tempo que podia. Até dormia lá, muitas vezes sobre uma das mesas do laboratório. Entretanto, em um dia de dezembro de 1914, seu querido laboratório pegou fogo. Conta-se que enquanto Edison, do lado de fora, observava tudo queimar, teria dito: crianças, chamem sua mãe. Ela jamais verá outro incêndio como este. Muitas pessoas ficariam arrasadas, não Thomas Edison. Tenho 67 anos, ele afirmou depois da tragédia, mas não sou velho demais para começar tudo de novo. Já passei por muitas coisas assim. Ele reconstruiu o laboratório e continuou trabalhando por mais 17 anos. Tenho muitas ideias, mas pouco tempo, comentou. Espero viver até perto dos 100 anos. Morreu aos 84. Fundamentação. Se Thomas Edison não fosse uma pessoa tão positiva, jamais teria alcançado tal sucesso como inventor. Se você observar a vida de pessoas, de qualquer profissão, que alcançam um sucesso duradouro, verá que quase sempre têm uma visão positiva da vida. Se você deseja ser um líder eficiente, é essencial que tenha uma atitude positiva. Isso não só determina seu nível de satisfação como pessoa, mas também tem um impacto na forma como os outros interagem com você. Para saber mais sobre como ser positivo, pense no seguinte: 1. Sua atitude é uma escolha. A pessoa comum em geral espera por alguém que a motive. Ela percebe que as circunstâncias são responsáveis pelo modo como pensa. Entretanto, o que vem primeiro, a atitude ou as circunstâncias? É de fato uma questão, como a do ovo e da galinha.
Na verdade, não importa o que vem primeiro. Não importa o que aconteceu a você ontem, hoje é você que escolhe sua atitude. O psicólogo Viktor Frankl acreditava que a última de nossas liberdades humanas é escolher nossa atitude, não importa a circunstância. Ele conhecia a veracidade dessa afirmação. Frankl sobreviveu à prisão em um campo de extermínio nazista, e durante o cativeiro, não permitiu que sua atitude decaísse. Se ele pôde manter uma atitude benéfica, você também pode. 2. Sua atitude determina suas ações. O especialista em família Denise Whiteley aborda essa questão. A vantagem do vencedor não está em uma família bem dotada, em um QI alto, ou na habilidade. A vantagem do vencedor está completamente na atitude, e não na aptidão. A atitude é o critério para o sucesso. Sua atitude é fundamental, porque ela determina como você age. 3. Seus seguidores são um espelho de sua atitude. Sempre fico espantado com os líderes que demonstram uma atitude pessimista, mas esperam de seus seguidores uma atitude otimista. Entretanto, a lei do magnetismo realmente é verdadeira. Quem você é define quem você atrai. Se você observar a vida de Thomas Edison, verá que sua atitude positiva e seu entusiasmo não só o alimentaram, mas também inspiraram sua equipe a prosseguir, até que alcançasse o sucesso. Ele deliberadamente tentou passar essa qualidade aos outros. Certa vez afirmou: se a única coisa que deixarmos a nossos filhos for a qualidade do entusiasmo, teremos dado a eles um bem de valor inestimável. 4. Manter uma boa atitude é mais fácil do que readquiri-la. Em A Arte Beyond Altar, Eugene H. Peterson escreveu: a piedade é uma das emoções mais nobres disponíveis ao ser humano. A autopiedade provavelmente é a mais desprezível. Ela é uma doença emocional que incapacita, que distorce gravemente nossa percepção da realidade, uma droga que deixa seus usuários desolados e abandonados. Se você já tem uma atitude positiva, quero incentivá-lo a mantê-la. Por outro lado, se para você é difícil esperar o melhor de si e dos outros, não perca a esperança. Já que pode escolher sua atitude, você pode mudá-la. Reflexão. O cardiologista e cirurgião inglês Martin Lloyd Jones afirmou: muito da infelicidade da vida deve-se ao fato de que se ouve mais a si mesmo do que se fala consigo mesmo. Que tipo de vozes você está ouvindo? Ao conhecer as pessoas, você diz a si mesmo que elas irão decepcioná-lo. Ao enfrentar novas experiências, uma voz em sua mente diz que você vai fracassar? Se você estiver ouvindo mensagens negativas, precisará aprender a ter conversas mentais positivas e animadas consigo mesmo. A melhor maneira de reformular sua atitude é evitar que, diante da bifurcação, sua própria mente opte pela via negativa. Reforço. Para melhorar sua atitude, alimente-se com o alimento certo. Se você estiver faminto de qualquer coisa positiva, então precisará começar a se alimentar de uma porção regular de material motivador. Leia livros que incentivem uma atitude positiva. Ouça fitas sobre motivação. Quanto mais negativo você for, mais tempo levará para mudar sua atitude. Entretanto, se você fizer uma dieta firme do alimento adequado, poderá tornar-se alguém de pensamento positivo. Alcance objetivos diariamente. Algumas pessoas entram em uma rotina de negatividade, porque acreditam que não estão progredindo. Se isso vale para você, comece estabelecendo objetivos diários alcançáveis para você mesmo. Um padrão de realizações positivas o ajudará a desenvolver um padrão de pensamento positivo. Escreva isso em um quadro. Todos nós precisamos de lembretes que nos ajudem a pensar certo. Alex Haley costumava manter em seu escritório uma figura de uma tartaruga numa cerca, para lembrá-lo de que todos precisam da ajuda do outro. Como fator de incentivo, as pessoas expõem prêmios que ganharam, cartazes inspiradores ou cartas recebidas. Encontre algo que funcione para você e pendure na parede. Ação diária. Ao observar qualquer atleta profissional, percebe-se um grande talento. Entretanto, a mente é o que leva os melhores aos níveis mais altos. Por exemplo, vejamos Chris Evert.
Uma das maiores atletas de todos os tempos, ela conquistou 18 títulos do Grande Slam e um recorde de 1.309 vitórias contra 146 derrotas. Em 17 anos de carreira, nunca esteve abaixo da 4ª posição no ranking. De acordo com a tenista, o que separa os bons dos grandes jogadores é a atitude mental. Ela pode fazer uma diferença de 2 ou 3 pontos em uma partida inteira, mas o modo como você joga para obter esses pontos muitas vezes faz a diferença entre a vitória e a derrota. Se a mente for forte, você poderá fazer praticamente tudo o que deseja. Sua mente está condicionada para obter os pontos cruciais que estão à sua frente. Capítulo 14. Solução de problemas. Não permita que os problemas sejam um problema. Você pode avaliar um líder pelos problemas que ele ataca. Ele sempre procura problemas de seu próprio tamanho. John C. Maxwell. O sucesso não é medido pelo nível de dificuldade do problema com o qual se lida, mas sim por sua reincidência. John Foster Dulles, ex-secretário de Estado. O pequeno comerciante que chegou lá. O fundador do Walmart, Sam Walton, foi chamado de muitas coisas, inclusive inimigo das pequenas cidades americanas e destruidor dos comerciantes da Avenida do Comércio. Muitas lojas pequenas fecharam as portas durante o período de crescimento do Walmart, Walton admite. Algumas pessoas tentaram fazer disso uma grande polêmica, do tipo salvem os comerciantes das pequenas cidades, como se fossem baleias ou coisa que o valha. Na verdade, o próprio Walton foi um pequeno comerciante da Avenida do Comércio, do tipo que diziam que ele estava destruindo. A única diferença é que ele era um excelente líder, capaz de solucionar problemas e mudar em vez de fechar as portas. Sam Walton nasceu em Kingfish, Oklahoma, e cresceu em Columbia, Missouri. Demonstrou liderança na escola secundária ao ser eleito presidente do corpo estudantil, liderou seu time de futebol como 4º zagueiro, e sua equipe conquistou, invicta, o campeonato estadual da temporada. Walton, com seu 1,75 metros, realizou o mesmo feito, como líder do time de basquete. Ao concluir o curso superior e trabalhar por alguns anos, Walton serviu no exército durante a Segunda Guerra Mundial. Após deixar o serviço militar, escolheu o varejo, área que adorava. Junto com sua esposa escolheu a pequena cidade de Bentonville, Arkansas, para viverem. Foi onde abriram uma Walton's 5 & Jimmy Variety Store. O negócio ia bem, em parte pela agilidade de Walton, mas também porque ele demonstrara visão ao mudar o sistema de sua loja para self-service, um novo conceito na época. Ele trabalhou duro e continuou crescendo. Por volta de 1960, possuía 15 lojas. Contudo, foi também por volta dessa época que o concorrente Herb Gibson levou as lojas de atacado para o nordeste do Arkansas. Suas lojas competiam diretamente com as lojas de variedades de Walton. Na verdade, tínhamos apenas 2 alternativas: continuar no negócio da loja de variedades e sermos golpeados pela onda de atacados, ou abrir uma loja desse tipo. Assim, comecei a viajar por todo o país, estudando o conceito. Em 2 de julho de 1962, abrimos a primeira Walmart em Roger, Arkansas, na estrada que vem de Bentonville, Walton comentou. Walton prontamente abriu mais outras lojas. Sua cadeia Walmart era pequena se comparada a algumas das outras, que haviam iniciado na mesma época, Mart, Target e Walco, mas estava se tornando forte, o que levou ao problema seguinte. Walton percebeu que precisava melhorar o planejamento e a distribuição das lojas. Ele e sua equipe resolveram o problema criando centrais de distribuição. Essa medida, juntamente com a informatização, permitiu que fizessem pedidos em grande escala, mantivessem o controle das necessidades de cada loja e fizessem uma distribuição rápida e eficiente. Quando o investimento em novos equipamentos e instalações para novos centros de distribuição gerou um grande débito, a situação foi tratada simplesmente como mais um problema a ser solucionado. Walton solucionou transformando a empresa em sociedade anônima, em 1970. Em 1992, ano de sua morte, a empresa administrava mais de 1.700 lojas em 42 estados americanos e no México.
Sam Walton, o proprietário de uma loja de variedades em uma pequena cidade, se tornara o varejista número 1 dos Estados Unidos. Desde sua morte, a empresa continua forte, sua liderança soluciona os problemas à medida que surgem, e mantém a Walmart e outra cadeia varejista, a Sam's Club, progredindo. Fundamentação. Os líderes eficientes, como Sam Walton, sempre superam um desafio. Esta é uma das características que distingue os vencedores dos que vivem reclamando. Enquanto outros varejistas reclamavam da concorrência, Walton a superou solucionando os problemas com criatividade e tenacidade. Independentemente do campo em que um líder estiver, ele sempre enfrentará problemas. Eles são inevitáveis por 3 razões. Primeira, vivemos em um mundo de diversidade e complexidade crescentes. Segunda, interagimos com pessoas. E terceira, não podemos controlar todas as situações que enfrentamos. Os líderes com boa capacidade de solucionar problemas demonstram 5 qualidades. 1. Eles preveem problemas. Já que os problemas são inevitáveis, bons líderes os preveem. Aquele que espera encontrar facilidade, sempre se encontrará em apuros. Contaram-me uma história sobre David Livingstone, o missionário enviado à África, que ilustra o tipo de atitude de que os líderes precisam. Uma organização missionária queria enviar alguns auxiliares para o Dr. Livingstone. O diretor da organização lhe escreveu: "O senhor descobriu alguma boa estrada que leve até onde o senhor está? Se houver, queremos enviar outros homens para auxiliá-lo." Livingstone respondeu: "Se você tiver homens que virão apenas, se souberem que há uma boa estrada, não os quero aqui. Quero homens que venham para cá mesmo, que não haja nenhuma estrada." Se você mantiver uma atitude positiva, mas planeja antevendo o pior, estará em boa posição para solucionar os problemas que surgirem em seu caminho. 2. Eles aceitam a verdade. As pessoas reagem aos problemas dos seguintes modos: recusam-se a aceitá-los, aceitam-nos e depois os suportam, ou os aceitam e tentam melhorar as coisas. Os líderes sempre devem optar pelo terceiro modo. O locutor Paul Harvey declarou: "Em tempos como este, é bom lembrar que sempre houve tempos como este." Nenhum líder pode esconder a cabeça na areia e ao mesmo tempo navegar com sua equipe em águas turbulentas. Os líderes eficientes enfrentam a realidade de uma situação. 3. Eles têm uma visão do todo. Os líderes devem ter sempre uma visão do todo. Não podem permitir que a emoção os domine, nem podem se deixar atolar por detalhes, a ponto de perderem de vista o que é importante. Segundo o escritor Alfred Armand de Montaperte, a maioria entende os obstáculos, alguns entendem os objetivos, a história registra o sucesso do segundo grupo, ao passo que o esquecimento é a recompensa do primeiro. 4. Eles tratam de uma coisa por vez. Richard Sloan aconselha: nunca tente resolver todos os problemas de uma só vez, coloque-os em fila, um atrás do outro. Os líderes que estão envolvidos frequentemente em problemas são aqueles que se sentem dominados pela dimensão ou pelo volume de seus problemas, dificultando-lhes a solução. Se você está enfrentando vários problemas, certifique-se de haver solucionado de fato aquele em que está trabalhando antes de passar para o próximo. 5. Eles não desistem de um objetivo importante se estiverem desanimados. Os líderes eficientes compreendem o princípio dos altos e baixos. Tomam as decisões mais importantes quando estão passando por um bom momento na liderança, não durante uma fase ruim. Como diz o zagueiro da Liga Nacional de Futebol Americano, Bob Christian: "Não decido se está na hora de parar de jogar durante as concentrações." Ele sabe que não deve desistir quando está no vale. Reflexão. Segundo a opinião do escritor George Matthew Adam, o que você pensa significa mais do que qualquer outra coisa em sua vida. Mais do que você ganha, mais do que o lugar onde vive, mais do que sua posição social e mais do que qualquer outra pessoa possa pensar sobre você. Todo problema apresenta você a você mesmo. Ele lhe mostra como você pensa e de que é feito. Como você reage frente a frente com um problema? Ignora e torce para que o problema desapareça? Sente-se impotente para resolvê-lo? Você já teve a péssima experiência de tentar resolver problemas do passado que simplesmente abandonou?
Ou você os ataca com disposição. A habilidade de solucionar problemas eficientemente procede da experiência de enfrentar e superar obstáculos. Sempre que você solucionar outro problema, melhorará um pouco mais no processo. Entretanto, se você nunca tentar, fracassar e tentar novamente, jamais se tornará bom nisso. Reforço. Para melhorar sua capacidade de solucionar problemas, procure problemas. Se você tem evitado problemas, saia e procure por eles. Você só melhorará se adquirir experiência lidando com eles. Encontre situações que precisem ser corrigidas, apresente várias soluções viáveis e mostre-as a um líder com boa experiência em solucionar problemas. Com base nas decisões desse líder, você aprenderá como ele pensa ao lidar com dificuldades. Desenvolva um método. Algumas pessoas têm dificuldade em solucionar problemas porque não sabem como atacá-los. Tente utilizar o processo abaixo. Tempo. Dedique um tempo para descobrir a situação real. Estudo. Descubra o que já foi feito a respeito. Assessoria. Faça que sua equipe estude todos os aspectos. Criatividade. Brainstorm de várias soluções. Ataque. Coloque em prática a melhor solução. Tenha bons solucionadores de problemas ao seu lado. Se você não é bom na solução de problemas, traga para sua equipe aqueles que são. Eles de imediato complementarão seu ponto fraco, e você também aprenderá com eles. Ação diária. O boxeador Gene Tunney ganhou o título de campeão de peso pesado vencendo Jack Dempsey. A maioria das pessoas não sabia que, no início de sua carreira de boxeador, Tunney fora um grande golpeador. Entretanto, antes de tornar-se profissional, ele quebrou as duas mãos. Seu médico e empresário disse-lhe que, por causa disso, ele nunca seria um campeão. Isso, porém, não o deteve. Se não posso ser campeão como bom golpeador, ele disse, serei como boxeador. Tunney aprendeu e tornou-se um dos boxeadores mais talentosos a conquistar o título. Nunca permita que os outros coloquem obstáculos no caminho de seus sonhos. Capítulo 15. Relacionamentos. Se você se relacionar bem com as pessoas, elas se relacionarão bem com você. O único ingrediente mais importante na fórmula do sucesso é saber como se dar bem com as pessoas. Theodore Roosevelt, ex-presidente dos Estados Unidos da América. As pessoas não se importam com quanto você sabe, até que saibam quanto você se importa. John C. Maxwell. O melhor remédio. Se você não é médico, provavelmente nunca ouviu falar de William Osler. Ele foi médico, professor universitário e escritor. Praticou a medicina e ensinou até sua morte, em 1919, aos 70 anos. Seu livro Princípios e Prática da Medicina influenciou a formação de médicos por mais de 40 anos em todos os países de língua inglesa, bem como China e Japão. No entanto, essa não foi sua maior contribuição ao mundo. Osler trabalhou para que o sentimento humano voltasse à prática da medicina. A propensão de Osler para a liderança surgiu já na infância. Ele foi um líder natural e o aluno mais influente da escola. Sempre demonstrou uma habilidade excepcional com pessoas. Tudo o que Osler fazia dizia respeito à importância da construção de relacionamentos. Ao se tornar adulto e médico, fundou a Associação Americana de Médicos, de forma que os profissionais da saúde podiam se reunir, trocar informações e ajudar uns aos outros. Como professor, Osler mudou a maneira como as escolas de medicina funcionavam. Tirou os alunos das frias salas de aula e levou-os para as alas dos hospitais, a fim de interagirem com os pacientes. Acreditava que os alunos aprendiam mais e melhor com os próprios pacientes. A paixão de Osler, porém, era ensinar a compaixão aos médicos. Certa vez ele disse a um grupo de alunos: existe um forte sentimento entre as pessoas, vejam nos jornais, de que nós, médicos, nos dedicamos exclusivamente à ciência, de que nos importamos mais com a doença e seus aspectos científicos do que com os indivíduos. Insisto que vocês, ao praticarem a medicina, se importem com os pacientes, especialmente como indivíduos. Como lidamos com a pobre humanidade sofredora, vemos o ser humano sem máscara, exposto em toda a sua fragilidade e fraqueza.
e preciso que vocês mantenham o coração doce e terno ou então terão um desprezo grande demais por seus semelhantes. A habilidade de Osler em mostrar compaixão e construir relacionamentos pode ser exemplificada pelo tratamento que dispensou a uma paciente durante a epidemia de gripe e pneumonia de 1918. Osler geralmente restringia seu trabalho a hospitais, mas pela magnitude da epidemia, tratou de muitos pacientes nas residências. A mãe de uma garotinha contou como Osler visitava sua filha 2 vezes por dia, falando gentilmente com ela e brincando para distraí-la e obter informações sobre seus sintomas. Num dia, sabendo que a garotinha estava prestes a morrer, Osler chegou com uma linda rosa vermelha embrulhada em um papel, a última rosa do verão, cultivada no jardim dele. Deu a rosa à menina, explicando que até mesmo as rosas não podiam ficar em um lugar pelo tempo que queriam, mas tinham de ir para uma nova casa. A menina pareceu confortada pelas palavras e pelo presente. Ela morreu alguns dias depois. Osler morreu no ano seguinte. Um de seus colegas britânicos disse sobre ele: assim ele entrou para a história, prematuramente, apesar de ter aproveitado seu tempo tão limitado. O maior médico de todos os tempos, acima de tudo, foi como amigo que nós consideramos Osler durante toda a sua vida, como aquele que possuía o dom da amizade em um nível mais elevado que qualquer outro em nossa geração. Sua característica excepcional foi seu maravilhoso interesse em todos nós. Era de sua humanidade, de seu extraordinário interesse pelo próximo, que todas as suas outras qualidades pareciam fluir. Fundamentação. A habilidade de trabalhar com pessoas e desenvolver relacionamentos é absolutamente indispensável para a liderança eficiente. De acordo com a edição de maio de 1991 da revista Executive Family, realizou-se uma pesquisa entre empregadores para identificar quais eram as 3 características principais que eles buscavam nos empregados. A número 1 da lista foi a habilidade de se relacionar com as pessoas. 84% respondeu que buscavam boa capacidade de interação pessoal. Somente 40% indicou formação e experiência entre as 3 qualidades. Se é necessário que os empregados tenham boa capacidade de interação pessoal, imagine quanto essa capacidade é mais importante para os líderes. As pessoas realmente desejam se relacionar com aqueles com quem se dão bem. Embora seja possível alguém ter capacidade de interação pessoal e não ser um bom líder, não é possível ser um bom líder sem ter capacidade de interação pessoal. O que uma pessoa pode fazer para administrar e desenvolver bons relacionamentos, como líder? 3 coisas são necessárias. 1. Tenha a cabeça de um líder, entenda as pessoas. A primeira qualidade de um líder que se relaciona bem é a capacidade de entender como as pessoas pensam e sentem. À medida que você trabalha com outras pessoas, observe como todas elas, sejam líderes, sejam seguidores, têm algumas coisas em comum. Elas gostam de se sentir especiais, por isso faça elogios sinceros. Elas desejam um futuro melhor, por isso mostre-lhes esperança. Elas desejam direcionamento, por isso seja o navegador. Elas são egoístas, por isso fale primeiro as necessidades delas. Elas se sentem desanimadas emocionalmente, por isso encoraje-as. Elas desejam sucesso, por isso ajude-as a vencer. Reconhecendo essas verdades, um líder ainda deve ser capaz de tratar as pessoas como indivíduos. A habilidade de olhar para cada pessoa, entendê-la e ligar-se a ela é um fator essencial no sucesso interpessoal. Significa dar a cada uma delas um tratamento diferenciado, não o mesmo para todas. O especialista em marketing Rodoviane Scholz observa que isso é particularmente importante nos negócios. Se você tratar todos os clientes da mesma maneira, só fechará de 25 a 30% de seus contatos, porque só fecha um tipo de personalidade. Mas se aprender como trabalhar eficientemente com todos os 4 tipos de personalidade, é possível que feche 100% de seus contatos. Essa sensibilidade pode ser chamada de fator flexível da liderança. Você precisa ser capaz de adaptar seu estilo de liderança à pessoa que está liderando. 2. Tenha o coração de um líder, ame as pessoas. O presidente e CEO da empresa Definitive Computer Services, Henry Gruland, captou esta ideia. Ser um líder é mais do que querer liderar.
Os líderes têm empatia pelos outros e uma profunda habilidade de descobrir o melhor das pessoas, não o pior, ao se importarem realmente com elas. Você não pode ser um líder de fato eficiente, do tipo que as pessoas desejam seguir, a menos que ame as pessoas. Nas palavras do físico Albert Einstein, estranha a nossa situação aqui na Terra. Cada um de nós chega para uma rápida visita, sem saber por que ainda, que às vezes pareça ter descoberto um propósito. Entretanto, do ponto de vista da vida cotidiana, há uma coisa que de fato sabemos: que o homem está aqui por causa dos outros homens. 3. Estenda a mão de um líder, ajude as pessoas. Lee Roy H. Curtis, da General Motors, afirmou: os campos da indústria estão cheios dos ossos daquelas organizações cuja liderança apodreceu, que acreditava em tomar em vez de dar, que não percebia que o único bem, que não podia ser facilmente substituído, era o ser humano. As pessoas respeitam um líder que tem em mente os interesses delas. Se seu foco reside naquilo que você pode acrescentar às pessoas em vez do que pode obter delas, elas o amarão e respeitarão, o que cria uma grande base para a construção de relacionamentos. Reflexão. Como está sua capacidade de interação pessoal? Você se dá bem com estranhos? Interage bem com qualquer tipo de pessoa? Consegue encontrar pontos comuns rapidamente? E quanto a relacionamentos de longo prazo? Você é capaz de manter os relacionamentos? Se sua capacidade de interação pessoal for fraca, sua liderança sofrerá sempre. Reforço. Para melhorar seus relacionamentos. Melhore sua disposição. Se sua capacidade de compreender as pessoas precisa ser melhorada, comece pela leitura de vários livros sobre o assunto. Recomendo as obras de Dale Carnegie, Alan Loenkjin e Liz Parrott III. Depois, dedique mais tempo observando pessoas e conversando com elas, a fim de aplicar o que aprendeu. Fortaleça seu coração. Se você não se importa com as pessoas tanto quanto poderia, precisa tirar o foco de si mesmo. Faça uma lista de pequenas coisas que poderia fazer para valorizar seus amigos e colegas. Então, tente fazer uma delas diariamente. Não espere até sentir vontade de ajudar os outros. Siga sua intuição. Corrija um relacionamento infeliz. Pense em um relacionamento longo e valioso que fracassou. Faça o que estiver a seu alcance para reconstruí-lo. Entre em contato com a pessoa e tente ligar-se a ela novamente. Se você brigou com alguém, assuma a responsabilidade de sua parte e desculpe-se. Tente entender, amar e servir essa pessoa de uma maneira melhor. Ação diária. Em um conto intitulado A Capital do Mundo, o escritor e prêmio Nobel Ernest Hemingway conta a história de um pai e seu filho adolescente, Paco, cujo relacionamento se rompe. Após o filho fugir de casa, o pai inicia uma longa viagem à procura dele. Finalmente, como último recurso, o homem coloca um anúncio em um jornal de Madrid, que dizia: querido Paco, encontre-me na frente do prédio do jornal amanhã ao meio-dia, tudo está perdoado, eu amo você. Na manhã seguinte, em frente ao prédio do jornal, encontravam-se 800 homens chamados Paco, desejando recuperar um relacionamento rompido. Nunca subestime o poder dos relacionamentos na vida das pessoas. Capítulo 16. Responsabilidade. Se você não tomar as rédeas, não conseguirá liderar o time. O sucesso em qualquer escala importante exige que você aceite responsabilidade. Em última análise, a única qualidade que toda pessoa bem-sucedida possui é a habilidade de assumir responsabilidade. Michael Korda, editor-chefe, Simon O. Schuster. Um líder pode desistir de qualquer coisa, exceto da responsabilidade final. John C. Maxwell. O Álamo revisitado. No final de 1835, um grupo de rebeldes texanos sitiou um pequeno forte, no passado uma igreja, em San Antonio, Texas. No fim do ano, os soldados mexicanos que defendiam o forte se renderam e foram para o sul, deixando o forte nas mãos dos rebeldes. O nome da antiga igreja era Álamo. Essa ação preparou a cena de um dos maiores eventos heróicos da história dos Estados Unidos. A batalha que se travou ali, de fevereiro a março do ano seguinte, é uma história de grande coragem e de incrível responsabilidade.
A batalha no Álamo entre colonos americanos e o exército mexicano era inevitável. Por 25 anos, os cidadãos do Texas repetidamente tentaram conquistar a independência do governo mexicano, e todas as vezes, as tropas mexicanas eram logo despachadas para sufocar a rebelião. Dessa vez, porém, foi diferente. O forte foi dominado por um grupo resoluto de 183 voluntários, inclusive soldados veteranos e homens da fronteira como William Travis, Dave Crockett e Jim Bowie. O lema deles era: vencer ou morrer. No final de fevereiro, milhares de soldados mexicanos, sob o comando de Antônio Lopes de Santa Anna, marcharam para San Antônio e sitiaram o Álamo. Quando os mexicanos ofereceram os termos da rendição, os defensores dos rebeldes mantiveram-se firmes. E, mesmo quando o inimigo disse que se houvesse resistência não teriam clemência, os americanos não se moveram. Quando se conscientizaram de que a batalha seria inevitável, os texanos enviaram um jovem com a missão de tentar trazer reforços do exército texano. Seu nome era James Bonham. Ele se esvirou da antiga igreja à noite, e percorreu cerca de 150 quilômetros até Goliade para conseguir ajuda. Quando chegou lá, porém, soube que não havia nenhuma tropa disponível. Durante 11 dias, Santa Anna cercou o Álamo. Na manhã de 6 de março de 1836, o exército mexicano irrompeu contra a velha igreja. No final da batalha, nenhum dos 183 defensores sobreviveu. Entretanto, conseguiram levar 600 soldados inimigos também para o túmulo. O que aconteceu com James Bonham, o mensageiro enviado a Goliade? Teria sido fácil para ele simplesmente ir embora, mas seu senso de responsabilidade era grande demais. Ele viajou de volta ao Álamo, atravessou as linhas inimigas, e juntou-se a seus camaradas de modo a permanecer, lutar e morrer com eles. Embora os americanos tivessem sido derrotados no Álamo, essa batalha foi o ponto crucial na guerra contra o México. Lembrem do Álamo tornou-se o grito nas batalhas subsequentes, arregimentando apoio contra o general Santa Anna e suas tropas. Menos de 2 meses depois, o Texas assegurou sua independência. Fundamentação. É raro em nossa cultura atual vermos o tipo de responsabilidade demonstrada por James Bonham e seus companheiros. Hoje as pessoas concentram-se mais em seus direitos do que em suas responsabilidades. Refletindo sobre essas atitudes modernas, meu amigo Radon Robinson observou: se você deseja enriquecer, invista em processos de indenização. Este é o setor que mais cresce nos Estados Unidos. Ele destaca que milhões de pessoas estão enriquecendo por meio da identificação, representação, entrevista, tratamento, seguro e aconselhamento de vítimas. Bons líderes jamais adotam a postura de vítima. Reconhecem que sua identidade e posição é de sua própria responsabilidade, não de seus pais, cônjuges, filhos, governo, patrões ou colegas de trabalho. Enfrentam tudo o que a vida lhes apresenta e fazem o melhor que podem, sabendo que só terão oportunidade de liderar o time, se provarem que são capazes de tomar as rédeas. Observe as seguintes características das pessoas que assumem responsabilidade. 1. Executam a tarefa com empenho. Em um estudo sobre milionários que se fizeram por esforço próprio, o Dr. Thomas Stanley, da Universidade da Geórgia, descobriu que todos têm uma coisa em comum: trabalham duro. Perguntaram a um milionário por que ele trabalhava de 12 a 14 horas por dia. Ele respondeu: levei 15 anos, trabalhando em uma grande empresa, para perceber que em nossa sociedade você trabalha 8 horas por dia para sobreviver, e se você trabalha apenas 8 horas por dia, tudo o que consegue é sobreviver. O que cede às 8 horas é um investimento para seu futuro. Ninguém pode alcançar seu potencial máximo fazendo o mínimo. Como as pessoas mantêm uma atitude proativa e responsável? Elas se consideram autônomas. Se você deseja alcançar mais e conquistar credibilidade com seus seguidores, adote esse modo de pensar. Ele pode levá-lo longe. 2. Estão dispostas a ir além. Pessoas responsáveis nunca reclamam: isso não é trabalho meu. Estão dispostas a fazer o que for preciso para finalizar o trabalho necessário à empresa. Se você deseja ter sucesso, esteja disposto a colocar a empresa antes de seus compromissos. 3. São impelidas pela excelência.
A excelência é um grande agente motivador. As pessoas que desejam a excelência e trabalham duro para alcançá-la, quase sempre são responsáveis. Ao darem tudo de si, elas vivem em paz. O especialista em sucesso Jim Rohn diz: o estresse é resultado de se fazer menos do que se é capaz. Faça da alta qualidade seu objetivo, e a responsabilidade virá naturalmente. 4. Produzem, independentemente da situação. A qualidade mais importante de uma pessoa responsável é a capacidade de concluir. No livro Uma Estrada Aberta, Richard L. Evans afirma: é inestimável encontrar uma pessoa que assume responsabilidade, que conclui e observa diligentemente os detalhes finais, saber que quando alguém aceitou uma tarefa ela será eficiente e conscientemente concluída. Se você quer liderar, terá de produzir. Reflexão. Gilbert Harland aconselha: quando um arqueiro erra o alvo, ele revê a ação e procura falha em si mesmo. O fracasso em atingir o centro do alvo nunca se deve ao alvo. Para melhorar sua pontaria. Você acerta o alvo no tocante à responsabilidade? Os outros o veem como alguém que conclui tarefas? As pessoas olham para você como alguém capaz de tomar as rédeas em situações de pressão? Você é conhecido pela excelência? Se você não tem obtido mais alto desempenho, talvez precise desenvolver um senso mais forte de responsabilidade. Reforço. Para aperfeiçoar seu senso de responsabilidade, esteja atento às circunstâncias. Apesar das situações difíceis, às vezes é possível que a incapacidade de deliberar se deva a um problema de persistência. A próxima vez em que você estiver numa situação em que deixará de cumprir um prazo, um contrato ou não conseguirá desenvolver um programa, pare e pense em como obter sucesso. Pense nas opções não usuais. Você pode virar a noite trabalhando, pode pedir ajuda a um colega, pode contratar um membro da equipe ou encontrar um voluntário para ajudá-lo. A criatividade pode trazer responsabilidade à vida. Admita o que não está suficientemente bom. Se você tem dificuldade em alcançar a excelência, talvez tenha reduzido seus padrões. Procure em sua vida pessoal as áreas em que você perdeu o controle das coisas. Faça então mudanças para estabelecer padrões mais elevados. Isso ajudará a restabelecer a base da excelência para você mesmo. Encontre ferramentas melhores. Se você descobrir que seus padrões são elevados, sua atitude é boa, e você trabalha duro e de forma coerente, e mesmo assim não obtém êxito do modo que gostaria, equipe-se melhor. Aperfeiçoe sua habilidade participando de cursos, lendo livros e ouvindo fitas. Procure um mentor. Faça o que for possível para se tornar melhor naquilo que faz. Aperfeiçoe-se. Ação diária. Um detento da penitenciária de Butte, na Califórnia, explicou sua ausência da cela aos guardas da prisão. Eu estava treinando salto com vara, cheguei muito perto do muro e caí por cima dele. Quando recobrei a consciência, corri em volta para tentar encontrar um caminho para dentro da penitenciária, mas como não conheço a região, acabei me perdendo. Quando dei por mim, estava em Chico. Raramente as pessoas percebem quão fracas são suas justificativas até ouvirem as de outras pessoas. Capítulo 17. Segurança. A competência nunca elimina a insegurança. Você não pode liderar pessoas, se precisar delas. John C. Maxwell. Um homem nunca será um grande líder se desejar fazer tudo sozinho, ou receber todo o crédito por fazê-lo. Andrew Carnegie, Industrial. Uma Constituição de ferro e segurança condizente. Durante o governo de Ronald Reagan, os líderes de 7 nações industrializadas reuniram-se na Casa Branca para discutir política econômica. Reagan contou que durante a reunião, deparou-se com o primeiro-ministro canadense Pierre Trudeau repreendendo duramente a primeira-ministra britânica Margaret Thatcher, dizendo que ela estava totalmente errada e que sua política não iria funcionar. Ela permaneceu ali, parada diante dele, de cabeça erguida, ouvindo até que concluísse. Só então ela se afastou. Imediatamente após o confronto, o presidente Reagan alcançou-a e disse: Meg, ele jamais deveria ter falado com você daquela maneira. Ele estava errado, totalmente errado.
Por que você deixou que ele continuasse? Thatcher olhou para Reagan e respondeu: uma mulher tem de saber quando um homem está sendo simplesmente infantil. Essa história caracteriza de fato Margaret Thatcher. Para ser bem-sucedida, como líder mundial, a pessoa tem de ser forte e segura. E isso se aplica especialmente quando se trata de uma mulher. Durante sua vida, Margaret Thatcher nadou continuamente contra a corrente. Como aluna na Universidade de Oxford, ela se formou em Química, uma área dominada por homens, e foi a primeira mulher a se tornar presidente da Oxford University Conservative Association. Alguns anos mais tarde, formou-se em Direito e trabalhou como consultora tributarista. Em 1959, Thatcher entrou para a política, outra profissão predominantemente masculina, ao ser eleita membro do parlamento. Analítica, articulada e calma sob ataque, era frequentemente solicitada por seu partido para enfrentar os oponentes em debates. Sua habilidade e convicção podem ter sido moldadas por uma atitude que aprendeu com seu pai, que lhe dizia: não siga a multidão, decida por si mesma. Sua forte determinação e alta competência lhe valeram vários postos no governo. Foi durante seu mandato como secretária de Estado para a Educação e Ciência que se referiram a ela como a mulher mais impopular da Inglaterra. Thatcher, porém, não se abalou com as críticas. Continuou trabalhando duro e conquistando o respeito das pessoas. Sua recompensa foi ser a primeira mulher a ocupar o cargo de primeiro-ministro da Inglaterra. Nesse cargo, continuou a enfrentar críticas. Ela suportou insultos pela privatização de empresas estatais, pela redução da influência dos sindicatos, pelo envio de tropas às Ilhas Falkland, Malvinas, e pela manutenção de uma política conservadora contra a União Soviética. Entretanto, independentemente da crueldade das críticas dirigidas a ela, Thatcher permanecia firme em suas convicções e mantinha o alto respeito. Certa vez ela disse: para mim, o consenso parece ser o processo de abandono de todas as crenças, princípios, valores e políticas para se buscar algo em que ninguém acredita, que grande causa seria defendida e vencida sob a bandeira. Sou a favor do consenso? Thatcher defendia a convicção na liderança. Como resultado, a Dama de Ferro, como era chamada, foi eleita primeira-ministra por 3 vezes consecutivas. Ela foi o único líder britânico da Era Moderna a consegui-lo. Fundamentação. Margaret Thatcher parecia não ter nenhuma dúvida em relação a ela, ou às suas crenças. Como resultado, era absolutamente segura na liderança. E o caso de todos os grandes líderes. Ninguém pode viver de um modo incoerente com sua autoimagem. Você já deve ter observado isso nas pessoas. Se alguém se vê como um perdedor, encontrará uma maneira de perder. Sempre que o sucesso ultrapassa sua segurança, o resultado é autodestruição. Isso não se aplica apenas aos seguidores, mas também aos líderes. Líderes inseguros são perigosos, para si mesmos, seus seguidores e para a organização que lideram, porque uma posição de liderança acentua as falhas pessoais. Qualquer bagagem negativa de sua vida fica mais difícil de carregar quando você está tentando liderar outras pessoas. Líderes inseguros têm vários traços em comum. 1. Não passam segurança para as pessoas. Um velho ditado diz: ninguém dá aquilo que não tem. Assim como pessoas sem habilidades não podem compartilhar habilidades com os outros, pessoas inseguras não podem fazer os outros se sentirem seguros. Para que uma pessoa se torne um líder eficiente, do tipo que as pessoas desejam seguir, é preciso que ela faça seus seguidores se sentirem bem consigo mesmos. 2. Tomam mais do que dão. Pessoas inseguras estão em uma busca contínua de afirmação, reconhecimento e amor. Por isso, o foco delas é encontrar segurança, não instilar segurança nos outros. São basicamente receptores, e não doadores, e receptores não são bons líderes. 3. Limitam continuamente seus melhores seguidores. Mostre-me um líder inseguro, e eu lhe mostrarei alguém que não pode comemorar verdadeiramente a vitória de seus seguidores. Ele pode até mesmo impedir que seus seguidores tenham vitórias. Ou tenta receber os créditos pelo bom trabalho da equipe. Como menciono em As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, só líderes seguros delegam poder aos outros. Essa é a lei da delegação do poder. Um líder inseguro, porém, retém o poder.
De fato, quanto mais competentes forem seus seguidores, mais ameaçado ele se sente, e mais se empenhará em limitar o sucesso e o reconhecimento deles. 4. Limitam continuamente a organização. Quando os liderados são prejudicados insidiosamente e não recebem reconhecimento, perdem o ânimo, e finalmente deixam de usar seu potencial no desempenho das funções. Quando isso ocorre, toda a organização sofre. Por outro lado, os líderes seguros são capazes de acreditar nas outras pessoas, porque creem em si mesmos. Não são arrogantes, conhecem seus pontos fortes e fracos, e respeitam a si próprios. Não se sentem ameaçados pelo sucesso de seus liderados. Fazem o possível para reunir as melhores pessoas e aperfeiçoá-las de modo que possam trabalhar no nível mais elevado. Quando a equipe de um líder seguro tem sucesso, ele se alegra com isso. Ele vê o sucesso da equipe como o maior elogio que ele pode receber por sua capacidade como líder. Reflexão. Em que medida você entende e respeita a si mesmo? Você conhece seus pontos fortes e se sente satisfeito com eles? Você reconheceu seus pontos fracos e aceitou aqueles que não pode mudar? Quando uma pessoa tem consciência de que possui determinado tipo de personalidade e dons únicos, é capaz de apreciar melhor os pontos fortes e o sucesso de outras pessoas. Até onde você se sente seguro como líder? Quando um liderado apresenta uma excelente ideia, você o apoia ou o reprime? Você comemora as vitórias de seus liderados? Quando sua equipe tem sucesso, você atribui o crédito aos membros que a compõem? Se a resposta for negativa, talvez você esteja lidando com insegurança, o que pode estar limitando você, sua equipe e sua organização. Reforço. Para melhorar sua segurança. Conheça a si mesmo. Se a autoconsciência não é um atributo natural em você, dedique algum tempo para se conhecer. Faça um teste de personalidade, como os elaborados por Myers-Briggs ou Florence Littauer. Peça a várias pessoas, que o conhecem bem, para relacionar seus 3 maiores talentos e seus 3 maiores defeitos. Não tome uma atitude defensiva ao ouvir as respostas, reúna as informações e então, reflita sobre elas. Distribua créditos. Talvez você não acredite que possa ter sucesso se os outros receberem elogios pelo trabalho que sua equipe está desenvolvendo. Tente. Se você ajudar cada um e reconhecer a contribuição deles, ajudará suas carreiras, levantará o moral da equipe e melhorará a organização. E isso mostrará você como um líder eficiente. Peça ajuda. Se você não consegue superar sozinho os sentimentos de insegurança, busque ajuda profissional. Chegue à raiz do problema com o acompanhamento de um bom terapeuta, não só para seu próprio benefício, como também para o bem de toda a sua equipe. Ação diária. O romancista francês Honoré de Balzac era um profundo observador da natureza humana. Ele procurou captar um quadro completo da civilização moderna em sua grande obra Comédia Humana. Certa vez observou: não há empecilho maior ao bom relacionamento com os outros do que estar mal consigo mesmo. Não deixe que a insegurança o impeça de alcançar seu potencial. Capítulo 18. Autodisciplina. A primeira pessoa que você lidera é você mesmo. A primeira e maior vitória é a conquista de si mesmo. Platão, filósofo. Não se pode dizer que um homem sem firmeza de caráter pertence a si mesmo, ele pertence a qualquer coisa que possa cativá-lo. John Foster, escritor. O Rei do Morro. A estrada que leva ao topo é difícil. Não são muitas as pessoas que já alcançaram a posição em que são consideradas uma das melhores em sua área. E mais raras ainda são aquelas consideradas as melhores de todos os tempos. Apesar disso, Jerry Rice chegou lá. Ele é considerado o melhor receptor de futebol americano, e todos os seus recordes comprovam isso. As pessoas que o conhecem bem dizem que ele tem um dom natural. Seus atributos físicos são naturalmente incríveis. Ele tem tudo o que um técnico sonha em um receptor. O técnico Bill Walsh, da Galeria da Fama norte-americana, disse: não creio que haja outro cara igual a ele fisicamente. Entretanto, não foi só isso que o tornou um grande jogador.
A verdadeira chave do sucesso de Jerry Rice é a autodisciplina. Ele trabalha e treina, dia sim, dia não, mais do que qualquer outro jogador profissional. A história da capacidade de Rice em exigir o máximo de si mesmo pode ser narrada por suas experiências ao conquistar morros. A primeira foi na escola secundária. No final de cada treino, Charles Davis, técnico da Belmore High School, costumava fazer os jogadores subir e descer 20 vezes, um morro de 36,5 metros. Em um dia particularmente quente e abafado em Mississippi, Rice estava para desistir depois da uma vez. Quando se arrastava para o vestiário, percebeu o que estava fazendo. Não desista, disse a si mesmo, porque assim que você se acostumar a desistir, vai achar que está certo. Ele voltou e terminou as 20 voltas, e desde então nunca mais desistiu. Como jogador profissional, tornou-se famoso pela capacidade de subir outro morro. A pista íngreme de 4 quilômetros do Parque de San Carlos, na Califórnia, onde Rice pratica uma parte regular de seu programa de treinamento. Outros jogadores famosos tentam acompanhá-lo, mas ficam para trás, atônitos com a energia de Rice. Essa, porém, é apenas uma parte do treinamento regular de Rice. Mesmo fora das temporadas, enquanto os outros jogadores estão pescando ou em férias, Rice continua treinando. Sua rotina normal de exercícios começa às 7 horas da manhã e estende-se até o meio-dia. O que muita gente não compreende sobre Jerry é que para ele o futebol é uma coisa de 12 meses por ano, diz Kevin Smith, lateral da Liga Nacional de Futebol Americano. Ele tem dons naturais, mas mesmo assim trabalha. É isso que distingue o bom do grande. Recentemente Rice escalou outro morro em sua carreira. Recuperou-se de uma contusão gravíssima. Em 19 temporadas, ele nunca estivera fora de um jogo, um testemunho de sua ética de disciplina e absoluta tenacidade. Quando ele machucou o joelho, em 31 de agosto de 1997, todos acharam que estaria fora do restante da temporada. Afinal, apenas um jogador tivera o mesmo tipo de contusão e voltara na mesma temporada. Rodovia Odson, que recuperou o joelho em 4 meses e meio. Rice recuperou-se em 3 meses e meio, pela extrema firmeza de caráter, determinação e incrível autodisciplina. Ninguém tinha visto algo semelhante antes, e talvez nunca mais vissem. Rice continua colecionando recordes e fama, enquanto ajuda seu time a vencer. Fundamentação. Jerry Rice é um exemplo perfeito do poder da autodisciplina. Ninguém alcança e mantém o sucesso sem ela. Sejam quais forem os dons de um líder, eles nunca atingirão o potencial máximo sem autodisciplina. Ela permite que o líder chegue ao nível mais elevado e é um fator-chave para a liderança duradoura. Se você deseja se tornar um líder, para quem autodisciplina é um trunfo, siga essas ações. 1. Desenvolva e siga suas prioridades. A pessoa que só faz o que precisa ser feito, quando está de bom humor, ou quando lhe é conveniente, não será bem-sucedida, e as pessoas não a respeitarão, nem a seguirão. Certa vez alguém disse: para executar tarefas importantes são necessárias 2 coisas: um plano e não ter tempo suficiente. Como líder, você já tem muito pouco tempo. Então, tudo de que precisa é um plano. Se puder determinar o que realmente é prioridade, e desvencilhar-se do restante, será bem mais fácil prosseguir naquilo que é importante. Essa é a essência da autodisciplina. 2. Faça de um estilo de vida disciplinado seu objetivo. Ao observar uma pessoa altamente disciplinada, como Jerry Rice, deve-se perceber que não se pode ser bem-sucedido e autodisciplinado apenas em uma atividade. Tem de se tornar um estilo de vida. Uma das melhores maneiras de fazê-lo é pelo desenvolvimento de sistemas e rotinas, principalmente nas áreas fundamentais para seu crescimento e sucesso a longo prazo. Por exemplo, por escrever e fazer palestras continuamente, leio e arquivo materiais para uso futuro todos os dias. Desde que tive um ataque cardíaco em dezembro de 1998, faço exercícios todas as manhãs. Não se trata de algo que realizarei apenas durante uma temporada. Farei isso todos os dias, pelo resto da vida. 3. Oponha-se às suas desculpas.
Para desenvolver um estilo de vida disciplinado, uma de suas primeiras tarefas deve ser enfrentar e eliminar qualquer tendência de apresentar desculpas. Segundo o escritor francês François La Rochefoucauld, quase todas as nossas falhas são mais perdoáveis do que os métodos que concebemos para escondê-las. Se você apresenta várias razões para justificar sua falta de disciplina, observe que elas não passam de um monte de desculpas. Se você deseja crescer como líder, precisa enfrentá-las. 4. Suspenda as recompensas até que o trabalho esteja feito. O escritor Mike Delaney observou com sabedoria: qualquer empresa ou indústria que ofereça a mesma recompensa aos negligentes e aos diligentes, cedo ou tarde terá em seu quadro mais negligentes do que diligentes. Se você não tem autodisciplina, talvez tenha o hábito de comer a sobremesa antes da salada. Uma história ilustra o poder de controlar as recompensas. Um casal de idosos estava em um acampamento havia alguns dias quando uma família veio instalar-se na área adjacente. Assim que o utilitário estacionou, o casal e os 3 filhos desceram rapidamente. Uma das crianças correu para descarregar as caixas de comida, mochilas e outros itens, enquanto as outras 2 rapidamente montaram as barracas. Em 15 minutos, o acampamento estava montado. O casal de idosos estava surpreso. Com certeza, vocês trabalham muito bem juntos, disse admirado o homem idoso ao pai das crianças. Você precisa de um sistema, respondeu o pai. Ninguém vai ao banheiro até que o acampamento esteja pronto. 5. Mantenha sua atenção nos resultados sempre que você se concentra na dificuldade que o trabalho apresenta em vez de em seus resultados ou recompensas, provavelmente se sentirá desencorajado. Insista nisso e desenvolverá autopiedade em vez de autodisciplina. A próxima vez em que estiver diante de uma tarefa que tem de ser feita, e pensar em fazer o que é conveniente em vez de pagar o preço, mude seu foco. Pense nos benefícios de fazer o que é certo e vá fundo. Reflexão. O escritor H. Jackson Brown Jr. observou: talento sem autodisciplina é como um polvo de patins. Há muito movimento, mas nunca se sabe se irá para frente, para trás ou para os lados. Se você sabe que possui talento, e tem feito muito movimento mas com poucos resultados concretos, talvez lhe esteja faltando autodisciplina. Olhe sua agenda da semana passada. Quanto de seu tempo dedicou a atividades regulares e disciplinadas? Você fez alguma coisa para crescer ou melhorar profissionalmente? Participou de atividades voltadas à saúde? Dedicou parte de sua renda à poupança ou a investimentos? Se você está deixando essas coisas de lado, dizendo a si mesmo que as fará mais tarde, deve trabalhar mais na área da autodisciplina. Reforço. Para melhorar sua autodisciplina, organize suas prioridades. Pense em 2 ou 3 áreas de sua vida que considera as mais importantes. Anote-as juntamente com o tipo de disciplina que precisa desenvolver para continuar crescendo e melhorando em cada área. Elabore um plano para que essas ações adquiram uma periodicidade diária ou semanal em sua vida. Relacione as razões. Use algum tempo para relacionar os benefícios de praticar essas ações que você acabou de anotar. Coloque a relação em um lugar que possa ser vista diariamente. Nos dias em que não quiser fazer o que determinou, leia novamente a lista. Livre-se das desculpas. Anote cada razão por que você não foi capaz de cumprir sua disciplina. Leia as razões. Você deve recusá-las, pois são desculpas. Mesmo que um motivo pareça legítimo, encontre uma solução para superá-lo. Não deixe nenhuma razão que possa levá-lo a desistir. Lembre-se, só a disciplina é capaz de permitir que você obtenha o poder de realizar seus sonhos. Ação diária. Uma enfermaria canadense tem um quadro na parede com as seguintes palavras: o melhor momento de se plantar uma árvore é 25 anos atrás, o segundo melhor momento é hoje. Plante a árvore da autodisciplina em sua vida hoje. Capítulo 19. Ser prestativo. Para estar na frente, coloque os outros em primeiro lugar. O verdadeiro líder é prestativo. Serve as pessoas. Faz o melhor pelo interesse delas, e ao fazê-lo nem sempre será popular, nem sempre chega a impressionar.
Entretanto, por serem mais motivados pelo amor ao próximo que pelo desejo de glória pessoal, os verdadeiros líderes estão dispostos a pagar o preço. Eugene B. Becker, escritor. Você deve amar seus liderados mais do que sua posição. John C. Maxwell. Em terreno instável. Não faz muito tempo que os americanos conheceram o general H. Norman Schwarzkopf, do exército americano. Ele demonstrou uma capacidade de liderança altamente bem-sucedida ao comandar as tropas aliadas na Guerra do Golfo, como fizera em toda a sua carreira, desde o início em West Point. Em As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança, relatei como durante a Guerra do Vietnã, o general transformou um batalhão inseguro. O 1º Batalhão da 6ª Infantaria, conhecido como o pior da 6ª, deixou de ser motivo de chacota, tornou-se um batalhão de combate eficiente, e foi selecionado para realizar uma missão muito difícil. A missão revelou-se uma tarefa que Schwarzkopf descreveu como um lugar horrível, maligno chamado Península Bataan. A região estava sendo disputada há mais de 30 anos, foi coberta de minas e armadilhas, e por conta disso todas as semanas havia numerosas baixas. Schwarzkopf fez o melhor que pôde numa situação ruim. Introduziu procedimentos que reduziram drasticamente as baixas. Quando um soldado era ferido por uma mina, voava até o local para vê-lo, providenciava o transporte do ferido em seu próprio helicóptero, e conversava com os demais para elevar o moral. Em 28 de maio de 1970, um homem foi ferido por uma mina, e Schwarzkopf voou até o local do acidente. Enquanto o helicóptero transportava o ferido, outro soldado pisou em uma mina, ferindo gravemente a perna. O homem se debatia no chão, gritando e chorando de dor. Foi quando todos perceberam que a primeira mina não era apenas a única armadilha. Todos estavam bem no meio de um campo minado. Schwarzkopf acreditava que o homem ferido poderia sobreviver e recuperar a perna, mas somente se parasse de se contorcer no chão. O general só poderia fazer uma coisa. Ele teria de caminhar até o soldado e imobilizá-lo. Schwarzkopf escreveu: comecei a caminhar pelo campo minado lentamente, passo a passo, olhando para o chão, à procura de saliências que denunciassem uma mina ou pequenos pinos apontados para cima. Meus joelhos tremiam tanto, que ao dar um passo tinha de segurar e firmar a perna com as 2 mãos antes de poder dar outro. Parecia que se tinham passado 1000 anos, antes que eu chegasse até o garoto. Schwarzkopf, um homem de aproximadamente 100 kg, e que fora lutador em West Point, imobilizou então o ferido, e o acalmou. Isso salvou a vida do soldado. Depois, com a ajuda de uma equipe de especialistas, o general e os demais soldados saíram do campo minado. A qualidade que Schwarzkopf demonstrou naquele dia poderia ser descrita como heroísmo, coragem ou até imprudência. Entretanto, creio que a palavra que melhor descreve sua ação é servir. Naquele dia de maio, servir o soldado que estava em dificuldade era o único modo de atuar como um líder eficiente. Fundamentação. Ao pensar no que a palavra servir significa, você imagina uma atividade desempenhada por pessoas de capacidade relativamente baixa, que ocupam as posições inferiores na escala hierárquica. Se você pensa assim, tem uma impressão errada. Ser prestativo não é uma questão de posição ou capacidade. É uma questão de atitude. Sem dúvida você já encontrou pessoas que trabalham com atendimento ao público, cuja atitude ao servir é péssima. O funcionário rude do órgão público, o garçom que não se importa em pegar seu pedido, o balconista que conversa com o amigo ao telefone em vez de atender você. Assim como você pode perceber, quando um atendente não deseja ajudar as pessoas, também consegue detectar facilmente se um líder tem um coração prestativo. Na verdade, os melhores líderes desejam ser prestativos com os outros, e não com eles mesmos. O que significa servir, ser prestativo? Um líder verdadeiramente prestativo. 1. Coloca os outros acima de seus compromissos pessoais. O primeiro sinal de que alguém é prestativo está na habilidade de colocar os outros acima de si próprio e de seus desejos pessoais. Significa mais do que colocar seus compromissos de lado. Significa estar deliberadamente consciente das necessidades das pessoas, disponível para ajudá-las e disposto a encarar seus desejos como importantes. 2. Possui a confiança para ser prestativo.
A segurança é o ponto verdadeiramente crucial, quando a questão é ser prestativo. Mostre-me alguém que pensa ser importante demais para servir, e lhe mostrarei alguém basicamente inseguro. A forma como tratamos os outros de fato reflete o que pensamos sobre nós mesmos. O filósofo e poeta Eric Offer apreendeu esse pensamento. O mais notável é que nós realmente amamos o próximo como a nós mesmos, fazemos aos outros como fazemos a nós mesmos. Odiamos os outros quando nos odiamos. Toleramos os outros quando nos toleramos. Perdoamos os outros quando nos perdoamos. Não é o amor próprio, mas sim o ódio próprio, que reside na raiz dos problemas que afligem nosso mundo. A lei da delegação do poder diz que só líderes seguros delegam poder aos outros. Também é verdade que só líderes seguros demonstram ser prestativos. 3. Tenha a iniciativa de servir. Praticamente todas as pessoas serão prestativas se compelidas a fazê-lo. Algumas são prestativas em momentos de crise. Entretanto, você realmente pode ver o coração de alguém que toma a iniciativa de servir aos outros. Grandes líderes percebem a necessidade, aproveitam a oportunidade e servem sem esperar nada em troca. 4. Não se preocupa com posição. Os líderes prestativos não se concentram na hierarquia ou na posição. Quando Norman Schwarzkopf caminhou no campo minado, a última coisa que passava por sua cabeça era a hierarquia. Tratava-se apenas de uma pessoa tentando ajudar outra. Quando muito, o fato de ser líder conferiu-lhe um sentimento maior de sua obrigação de servir. 5. Serve por amor. O ato de servir não é motivado pela manipulação ou autopromoção. Ele é estimulado pelo amor. No final, o alcance de sua influência depende da profundidade de seu interesse pelos outros. Por isso é tão importante que o líder tenha disposição de servir. Reflexão. Onde fica seu coração quando a questão é servir? Você deseja se tornar um líder por causa dos privilégios e benefícios? Ou é motivado pelo desejo de ajudar os outros? Se você quer se tornar de fato o tipo de líder que as pessoas desejam seguir, terá de resolver a questão do servir. Se sua atitude é de ser servido, em vez de servir, pode estar indo ao encontro dos problemas. Se isso é um problema em sua vida, observe este conselho. Pare de dominar as pessoas e comece a ouvi-las. Pare de buscar vantagens pessoais e comece a se arriscar em benefício dos outros. Pare de fazer as coisas sempre do seu jeito e comece a servir os outros. Na verdade, aqueles que devem ser grandes, precisam ser os mais humildes entre todos. Reforço. Para melhorar sua capacidade de servir, observe os seguintes pontos. Realize pequenos atos. Quando foi a última vez que realizou pequenos atos gentis para outras pessoas? Comece pelas pessoas mais próximas de você. Cônjuge, filhos, parentes. Encontre hoje maneiras de realizar pequenas coisas que mostrem aos outros que você se importa com eles. Aprenda a andar devagar pela multidão. Foi com meu pai que aprendi uma das maiores lições como um jovem líder. Chamo-a de andar devagar entre a multidão. Da próxima vez que estiver em alguma reunião com vários clientes, colegas ou funcionários, tenha como objetivo relacionar-se com as pessoas, circulando e conversando com elas. Concentre-se em cada pessoa que encontrar. Aprenda o nome dela, caso não saiba. Procure conhecer as necessidades, os desejos, as esperanças de cada uma. Quando chegar em casa, escreva um lembrete de que você deve fazer algo em prol de 5 daquelas pessoas. Mexa-se. Se a ação de servir está nitidamente fora de sua vida, a melhor maneira de mudar isso é começar a servir. Comece a servir motivado pela razão, e no final seu coração será envolvido. Inscreva-se como voluntário em sua igreja, comunidade ou organização beneficente por 6 meses. Se ao final desse período, sua atitude ainda não for satisfatória, faça-o novamente. Mantenha esse compromisso até que haja mudança em seu coração. Ação diária. Albert Schweitzer disse sabiamente: não sei qual será o destino de vocês, mas sei de uma coisa. Aqueles entre vocês que realmente buscarem e descobrirem como servir serão felizes. Se você deseja liderar no nível mais elevado, esteja disposto a servir no mais baixo. Capítulo 20. Educabilidade.
Para continuar a liderar, continue a aprender. Calcule seu tempo de ouvir e ler em aproximadamente 10 vezes seu tempo de falar. Isso lhe assegurará que você está num contínuo caminho de aprendizado e autoaprimoramento. Gerald McGinnis, presidente e CEO da Respironics. O que importa é aquilo que você aprende depois de conhecer algo. John Wooden, técnico de basquete da Galeria da Fama norte-americana. Sucesso disfarçado de vagabundo. Se você visse a figura de um homem baixo, com bigodinho, carregando uma bengala, usando calças largas, sapatos grandes e deselegantes, e chapéu coco, logo reconheceria Charlie Chaplin. Praticamente todas as pessoas o conhecem. Nas décadas de 10 e 20, ele era a pessoa mais famosa e conhecida do planeta. Se observarmos as celebridades atuais, a única pessoa no mesmo nível de popularidade de Charlie Chaplin seria Michael Jordan. Para poder avaliar qual dos dois é o maior astro, teríamos de esperar mais 75 anos, para descobrir como as pessoas se lembrarão de Jordan. Quando Chaplin nasceu, ninguém deve ter previsto que ele seria famoso. Nascido num lar pobre, filho de músicos ingleses, foi para as ruas ainda pequeno, quando sua mãe foi presa. Depois de anos em casas de recuperação e orfanatos, começou a trabalhar no teatro para se sustentar. Por volta dos 17 anos, já era um ator veterano. Em 1914, aos 25 anos, Chaplin trabalhou para Mark Sennett dos estúdios Keystone, em Hollywood, e recebia $150 por semana. Durante o primeiro ano de sua carreira cinematográfica, fez 35 filmes trabalhando como ator, roteirista e diretor. Todos reconheceram imediatamente seu talento, e sua popularidade cresceu. Um ano depois, ele ganhava $1.250 por semana. Então, em 1918, fez algo inusitado. Assinou o primeiro contrato de $1 milhão da indústria do cinema. Chaplin estava rico, famoso e era considerado o produtor de filmes mais poderoso do mundo, com apenas 29 anos. Chaplin foi bem-sucedido, porque tinha grande talento e incrível disposição. Esses traços, porém, foram alimentados pela educabilidade. Ele procurava crescer, aprender e aperfeiçoar sua habilidade continuamente. Mesmo quando era o mais popular e mais bem pago ator do mundo, Chaplin não se acomodou. Em uma entrevista, ele explicou seu desejo de melhorar. Quando estou assistindo a um de meus filmes, enquanto é exibido a uma plateia, presto bastante atenção às cenas que não fazem ninguém rir. Se, por exemplo, várias plateias não riem de uma cena que considero engraçada, começo imediatamente a destrinchá-la e tento descobrir o que estava errado em sua ideia ou execução. Se ouço a mais leve risada por uma cena que eu não esperava ser engraçada, pergunto a mim mesmo, por que especialmente aquilo fez alguém rir. Esse desejo de crescer tornou-o bem-sucedido financeiramente e imprimiu um nível elevado de excelência em tudo o que fazia. No passado, o trabalho de Chaplin era aclamado como um espetáculo incrível. Com o passar do tempo, foi reconhecido como um gênio da comédia. Atualmente, muitos de seus filmes são vistos como obras-primas, e ele é considerado um dos maiores produtores de filmes de todos os tempos. De acordo com o roteirista e crítico de cinema James Agee, a pantomima mais bem elaborada, a mais profunda emoção e a poesia mais rica e mais pungente estavam presentes na obra de Chaplin. Se ao ficar famoso Chaplin tivesse trocado sua educabilidade pela arrogante autossatisfação, seu nome estaria junto de Ford Sterling ou Ben Turpin, astros do cinema mudo totalmente esquecidos hoje em dia. Entretanto, ele continuou crescendo e aprendendo como ator, diretor e, finalmente, produtor de filmes. Quando aprendeu, por experiência própria, que os produtores ficavam à mercê dos estúdios e dos distribuidores, abriu sua própria empresa, a United Artists, junto com Douglas Fairbanks, Mary Pickford e D.W. Griffith. Sua empresa continua em atividade até hoje. Fundamentação. Os líderes enfrentam o perigo de se contentarem com o status. Afinal, se um líder já possui influência e atingiu um nível de respeitabilidade, por que deveria continuar crescendo? A resposta é simples. Seu crescimento determina quem você é determina quem você atrai. Quem você atrai determina o sucesso de sua organização.
Se você deseja que sua organização cresça, você tem de se manter educável. Permita-me colocar aqui 5 diretrizes que o ajudarão a desenvolver e manter uma atitude educável. 1. Cure sua doença do alvo. Ironicamente, falta de educabilidade muitas vezes está enraizada na realização. Algumas pessoas erroneamente acreditam que, se elas podem alcançar determinada meta, não precisam mais crescer. Isso pode acontecer em qualquer situação. Ao obter um diploma, uma posição cobiçada, uma recompensa pessoal, ou ao atingir uma meta financeira. Entretanto, os líderes eficientes não se podem dar ao luxo de pensar dessa forma. No dia em que pararem de crescer, serão privados de seu potencial e do potencial da organização. Lembre-se das palavras de Ray Kroc. Enquanto você estiver verde, estará crescendo. Assim que amadurecer, começará a apodrecer. 2. Supere seu sucesso. Outra ironia da educabilidade é que o sucesso muitas vezes a dificulta. Líderes eficientes sabem que aquilo que os levou à liderança não os manterá lá. Se você foi bem-sucedido no passado, tenha cuidado. Pense. Se o que você fez ontem ainda lhe parece grande, não fez muito hoje. 3. Renuncie aos atalhos. Minha amiga Nancy Dornan diz: a distância mais longa entre 2 pontos é o atalho. Não poderia ser mais verdadeiro. Paga-se um preço para tudo de valor na vida. Se você deseja crescer em determinada área, descubra o que será realmente necessário, inclusive o preço, e então esteja pronto a pagá-lo. 4. Barganhe seu orgulho. Na educabilidade, é necessário admitir que não sabemos tudo, e com isso pode parecer que somos ruins além do mais. Se continuarmos a aprender, também deveremos continuar a cometer erros. No entanto, segundo o excepcional escritor e artista Elbert Hubbard, o maior erro que se pode cometer na vida é sempre ter medo de cometer um erro. Não se pode ser ao mesmo tempo orgulhoso e educável. Emerson escreveu: para tudo que se ganha, perde-se alguma coisa. Para ganhar crescimento, desista do orgulho. 5. Nunca cometa 2 vezes o mesmo erro. Teddy Roosevelt asseverou: aquele que não comete erros não faz progresso. E verdade. No entanto, o líder que continua cometendo o mesmo erro também não progride. Como um líder educável, você cometerá erros. Esqueça-os, mas lembre-se sempre do que aprendeu com eles. Senão, acabará cometendo-os novamente. Reflexão. Quando criança, criado na região rural do Ohio, vi um cartaz em um armazém que dizia: se você não gosta do que está colhendo, preste atenção na semente que está plantando. Embora o cartaz fosse de propaganda de sementes, ele continha um princípio extraordinário. Que tipo de colheita você está fazendo? Sua vida e sua liderança parecem melhorar a cada dia, mês após mês, ano após ano? Ou você continua lutando apenas para manter o que já alcançou? Se você não está onde esperava nessa fase da vida, seu problema pode ser a falta de educabilidade. Quando foi a última vez que você fez algo novo e inédito? Quando foi a última vez que você se tornou vulnerável, envolvendo-se em um assunto no qual não era especialista? Observe sua atitude em relação ao crescimento e aprendizado durante os próximos dias ou semanas, e veja em que posição você se encontra. Reforço. Para melhorar sua educabilidade. Observe como você reage ao erro. Você admite seus erros? Desculpa-se, quando necessário. Fica na defensiva? Observe-se. Pergunte a opinião de um amigo de confiança. Se você reage de forma negativa, ou nunca comete erros, precisa trabalhar sua educabilidade. Tente fazer algo novo. Saia de sua rotina hoje, e faça algo diferente, que lhe proporcione um desenvolvimento mental, emocional ou físico. Os desafios provocam mudanças para melhor. Se você realmente deseja começar a crescer, faça dos novos desafios uma parte de suas atividades diárias. Aprenda na área dos pontos fortes. Leia de 6 a 12 livros por ano sobre liderança, ou sua área de especialização. Continuar a crescer numa área em que você já é um especialista evita que você se esgote e não tenha disponibilidade de aprender. Ação diária.
Depois de conquistar seu terceiro título de campeão mundial, Tuff Edelman não fez uma grande comemoração. Foi direto para Denver, para iniciar a nova temporada, e todo o processo de novo. Comentou: "O touro não se importa com o que fiz na semana passada. Seja você um novato inexperiente ou um veterano bem-sucedido, se quer ser um campeão amanhã, seja educável hoje." Capítulo 21. Visão. Você só toca aquilo que vê. A coragem de um grande líder, para fazer de sua visão uma realidade, vem da paixão, não da posição. John C. Maxwell. O futuro pertence àqueles que veem as possibilidades, antes que se tornem óbvias. John Sculley, CEO da Pepsi e da Apple Computer. Nenhuma tinta lascada. Todos os cavalos saltam. Um dos maiores sonhadores do século XX foi Walt Disney. Alguém capaz de criar o primeiro desenho animado sonoro, o primeiro desenho colorido, e o primeiro desenho animado de longa-metragem, é definitivamente uma pessoa de visão. Entretanto, as obras-primas da visão de Disney foram a Disneylândia e a Disney World. A fagulha dessa visão veio de um lugar inesperado. Quando as duas filhas de Walt Disney eram crianças, ele as levava nas manhãs de sábado a um parque de diversões em Los Angeles. Elas adoravam, e ele também. Um parque de diversões é o paraíso das crianças, com uma atmosfera maravilhosa. O cheiro da pipoca e do algodão doce, o colorido vistoso dos cartazes anunciando as atrações e o barulho das crianças gritando no momento em que o carrinho corre ladeira abaixo na montanha-russa. Walt Disney era especialmente fascinado pelo carrossel. À medida que se aproximava, via uma confusão de imagens vibrantes correndo em círculos ao som da música vigorosa do parque. Porém, quando ele chegava mais perto, e o carrossel parava, percebia que seus olhos se haviam enganado. Disney via cavalos velhos, com a tinta desbotada e lascada. Notava ainda que apenas os cavalos da fila externa subiam e desciam. Os demais ficavam inertes, presos ao piso. A decepção do cartunista deu-lhe uma grande inspiração. Com os olhos da mente, ele podia ver um parque de diversões, onde a ilusão não se evaporava, onde as crianças e os adultos podiam sentir uma atmosfera alegre sem aquele aspecto descuidado de alguns circos e parques itinerantes. Seu sonho se transformou na Disneylândia. Como Larry Taylor afirmou em Beyond Orange, a visão de Walt Disney poderia ser resumida assim: nenhuma tinta lascada. Todos os cavalos saltam. Fundamentação. A visão é tudo para um líder. E absolutamente indispensável. Por quê? Porque a visão lidera o líder. Ela desenha o alvo. Acende e alimenta a chama interior e impele o líder para frente. Ela também acende aqueles que seguem o líder. Mostre-me um líder sem visão, e eu lhe mostro alguém que não vai a lugar algum. Na melhor das hipóteses, está andando em círculos. Para entender a visão, e como ela se torna parte da vida de um bom líder, considere o seguinte. 1. A visão começa no interior. Quando faço conferências, às vezes alguém me pede que eu lhe forneça uma visão para sua empresa. Não posso fazê-lo. Não se pode comprar, pedir ou emprestar uma visão. Ela deve vir de dentro. Para Disney, a visão nunca foi um problema. Por sua criatividade e desejo pela excelência, ele sempre via o que poderia acontecer. Se você não tem visão, olhe para dentro de si mesmo. Recorra a seus dons naturais e a seus desejos. Olhe para seu chamado, se tiver algum. E, se mesmo assim você não conseguir formar uma visão própria, considere a possibilidade de buscá-la em um líder cuja visão faz sentido para você. Torne-se seu parceiro. Foi o que Roy, irmão de Walt Disney, fez. Ele era um bom empresário e um líder capaz de fazer as coisas acontecerem, mas Walt era quem tinha a visão. Juntos formaram uma equipe notável. 2. A visão vem de sua própria história. A visão não é uma qualidade mística que vem do nada, como algumas pessoas parecem acreditar. Ela se desenvolve com base no passado do líder e na história das pessoas que o cercam. Foi o que aconteceu com Disney e também com todos os líderes. Converse com qualquer líder, e provavelmente descobrirá os acontecimentos-chave de seu passado que serviram como instrumento na criação de sua visão. A visão atende às necessidades dos outros. A verdadeira visão é abrangente.
vai além do que o indivíduo pode realizar, e se tiver valor real, fará mais do que simplesmente incluir outras pessoas, a visão agrega valor à vida delas. Se você tiver uma visão que não serve outros, provavelmente ela é pequena demais. 4. A visão ajuda você a reunir recursos. Um dos benefícios mais valiosos da visão é que ela age como um ímã, atraindo, desafiando e unindo as pessoas. Também angaria finanças e outros recursos. Quanto maior for a visão, maior será o número de vencedores que ela atrairá. Quanto mais desafiadora, mais os participantes se empenharão para atingi-la. Edwin Land, fundador da Polaroid, aconselhou: a primeira coisa que você faz é ensinar a pessoa a sentir que a visão é muito importante e praticamente impossível. Isso cria o ímpeto dos vencedores. Reflexão. De onde vem a visão? Para encontrar a visão indispensável à liderança, você deve tornar-se um bom ouvinte. Deve ouvir várias vozes. A voz interior. Como já disse, a visão começa no interior. Você conhece a missão de sua vida? O que instiga seu coração? Com o que sonha? Se aquilo que você busca na vida não vier de um desejo interior, do fundo do seu ser, e daquilo em que acredita, não será capaz de realizá-lo. A voz infeliz. De onde vem a inspiração das grandes ideias? Da observação do que não funciona. O descontentamento com o status quo é um grande catalisador da visão. Você se encontra sob controle complacente? Ou se percebe com um grande desejo de mudar seu mundo? Nenhum grande líder da história lutou para evitar mudanças. A voz bem-sucedida. Ninguém pode realizar grandes coisas sozinho. Para colocar em prática uma grande visão, você precisa de uma boa equipe. Entretanto, também precisa de bons conselhos de alguém que esteja à frente na jornada da liderança. Se você deseja liderar outros para a grandeza, encontre um mentor. Você tem algum conselheiro que possa ajudá-lo a aguçar sua visão? A voz do alto. Embora seja verdade que sua visão deva vir do interior, você não deve confiná-la à limitação de suas capacidades. Uma visão realmente valiosa deve incluir Deus. Somente Ele conhece suas capacidades plenas. Você já olhou além de si próprio, até mesmo além de sua própria existência, ao procurar sua visão? Se a resposta é não, é possível que você esteja perdendo seu verdadeiro potencial e o melhor da vida para você. Reforço. Para melhorar sua visão, observe o seguinte. Faça uma autoavaliação. Se você já pensou anteriormente sobre a visão para sua vida e a articulou, avalie como você a executa. Converse com pessoas importantes, como seu cônjuge, um amigo íntimo, os principais funcionários, e peça-lhes que expressem o que eles acham de sua visão. Se eles puderem expô-la com clareza, provavelmente você a está vivenciando. Anote. Se você pensou sobre sua visão, mas nunca colocou no papel, dedique algum tempo para fazê-lo hoje. Escrever esclarece seu pensamento. Depois de escrever, avalie os pontos que merecem o melhor de sua vida. Então persiga sua visão com tudo o que tiver. Avalie suas emoções. Se você não tem trabalhado muito em sua visão, dedique as próximas semanas ou meses pensando sobre isso. Considere o que de fato lhe causa impacto, em um nível emocional. O que faz você chorar? O que faz você sonhar? O que lhe dá energia? Pense também naquilo que gostaria de mudar no mundo a seu redor. O que você vê que não é, mas poderia ser? Assim que suas ideias se tornarem mais claras, anote-as e converse com um mentor sobre elas. Ação diária. De 1923 a 1955, Robert Woodruff ocupou a presidência da Coca-Cola. Durante esse período, desejava que a Coca-Cola estivesse ao alcance de todos os trabalhadores americanos em todo o mundo por 50 centavos de dólar, qualquer que fosse o custo para a companhia. Que meta ousada! Entretanto, não era nada se comparada ao quadro maior, que ele via com os olhos da mente. Durante sua vida, ele queria que todas as pessoas no mundo experimentassem Coca-Cola. Quando você procura no fundo de seu coração e de sua alma por uma visão, o que você vê? Conclusão. Espero que você tenha gostado de ler as 21 indispensáveis qualidades de um líder e tenha aproveitado os exercícios da seção reforço de cada capítulo.
O objetivo desses exercícios é ajudá-lo a lidar com cada qualidade e iniciá-lo no processo de crescimento contínuo em sua vida. Quero incentivá-lo a continuar a crescer como líder. Releia este livro periodicamente e avalie como vai seu desenvolvimento. Entre num programa regular, em que você possa com frequência ler livros, ouvir fitas e participar de conferências que ampliem seus horizontes. Quero também incentivá-lo a procurar outros líderes, que possam aconselhá-lo pessoalmente, ou por meio de livros e fitas. A única forma de se tornar o tipo de líder que as pessoas desejam seguir é continuar crescendo. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.